invadir o Líbano. Já já vou trazer todos os detalhes sobre isso. Beni Fardi, muito bom dia então. Seja bem-vinda. Eu citei agora o bloqueio, né, ou pelo menos o parcial bloqueio do Estreito de Hormuz, e a gente tem ali ao redor países que são muito dependentes dessa rota marítima, dessa rota comercial, como é o caso do Japão, da Índia, da China. Você acredita que a pressão desses países que entram em contagem regressiva porque precisam desse insumo para o funcionamento do país, será que essa pressão de países tão importantes pode fazer os Estados Unidos recuar nessa estratégia que o Irã adotou exatamente de apertar esse ponto econômico como estratégia para tentar aí conseguir algum tipo de fôlego ou uma mínima vantagem que seja nessa disputa? Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado pela gentileza do tempo de vocês. Eu tenho a percepção e a leitura de que esse conflito ele vai buscar dragar na visão, especialmente do regime dos ayatolás, os vizinhos, os circunvizinhos do Golfo Pérsico, numa tentativa do regime dos ayatolás de se manter de pé. Eles estão extremamente fragilizados em termos militares, o espaço aéreo, assim como na Guerra dos 12 Dias, já não mais lhes pertence. Então, a IDF e a estrutura israelense de inteligência está fazendo um trabalho belíssimo dentro da estrutura militar de inteligência iraniana, dos ayatolás, e com todo o apoio, toda a guarida de Donald Trump. Mas o Estreito de Hormuz, como demonstrado no mapa, essa faixa estreita de 30 quilômetros, ela é o calcanhar de Aquiles do escoamento de produção de toda essa região, como você muito bem trouxe. Isso coloca pressão também nos países circunvizinhos, isso também faz preço no barril do petróleo, em commodities de uma forma geral. O mercado já está sentindo os efeitos, os mercados financeiros globais já estão sentindo os efeitos desse estrangulamento de entrada e saída de commodities, de petróleo e etc. E a gente também pode ter essa sinalização dos vizinhos de um arrefecimento, caso isso perdure por muito tempo. Eu acredito que a estratégia de Donald Trump e de Benjamin Netanyahu seja de uma intervenção cirúrgica, como está sendo. Ele sinalizou algo como 4 a 5 semanas de intervenção militar no sentido de obliterar a estrutura dos ayatolás, neutralizando lideranças, e isso faz com que haja uma possível sucumbência, né? Que o sistema dos ayatolás imploda, antes disso impactar drasticamente a economia global. Haja visto que 20% de todo o petróleo produzido no mundo passa pelo Golfo Pérsico, pelo Estreito de Hormuz, e a gente tem esse desafio. Por quê? A China é bastante consumidora de petróleo do mundo inteiro, notadamente também o iraniano, Índia também, Japão, países circunvizinhos que são deficitários na sua produção. Então, esse impacto começa a se alastrar globalmente, a gente já tem percebido isso. Mas, por outro lado, é também importante dizer que, assim como o petróleo, falando apenas do petróleo e não de outras commodities, bens de consumo, assim como o petróleo escasso afeta a circunvizinhança e a economia global, é importante lembrar a todos que nos acompanham que o petróleo é o drive, é o ativo principal motriz da economia iraniana. Uma vez que eles estão obstruídos, assim como todos os seus vizinhos, de fazer fluir o seu principal ativo mercadológico, monetário, através do Estreito de Hormuz, todos estão obstruídos, sua economia começa gradativamente a colapsar. A economia iraniana dos ayatolás e o colapso econômico-financeiro do regime dos ayatolás, no sentido de não poder exportar seus bens de consumo, e também tem um efeito paralelo de sua indústria bélica não suportar o combate mais intenso com Israel e Estados Unidos, pode fazer com que eles sentem na mesa de negociação mais rápido, e pode fazer, eventualmente, que o próprio regime colapse, que é a esperança do mundo democrático ocidental, de valores livres e de liberdades individuais e de respeito a direitos humanos. Então, eu acredito que tem esse paralelo. É a minha percepção de que, apesar dos intentos iranianos de sobrevivência desse regime que está em seu processo de declínio natural, como são quase 50 anos dos ayatolás e da Guarda Revolucionária controlando com mão de ferro
uma população de quase 90 milhões de habitantes que não quer o regime. É importante dizer isso, a maioria, mais de 80%, quase 90% da população iraniana é frontalmente contra o regime. Basta a gente acompanhar as manifestações das últimas semanas nas ruas de Teherã, de Mashhad, de Tabriz, de Isfahan. As pessoas não querem mais o regime, elas não aguentam mais o desemprego, a inflação, a pressão sobre os direitos individuais. As mulheres não têm direito no Irã, elas são sufocadas. E isso só para falar de pessoas, liberdades individuais. A gente nem está falando de liberdade de expressão, que já não existe lá desde 1979, e direitos civis de todas as outras ordens, que também não existem. Então a gente tem todos esses impactos. O regime está cambaleando desde a Guerra dos 12 Dias, em meados do ano passado, quando o espaço aéreo iraniano foi obliterado e possuído militarmente, de forma muito cirúrgica, pelo governo de Benjamin Netanyahu de Israel. Isso demonstrou a fraqueza do governo e isso pode também fazer preço nesse movimento. Ítalo. Muito bem, exatamente. Essa crise política e econômica que veio se aprofundando ao longo dos últimos anos. O próprio presidente Donald Trump havia prometido ajudar essa população, mas havia também, ao mesmo tempo, o temor de que, em caso de guerra, a população que era contra o regime pudesse, de alguma forma, mudar de opinião. Mas o Beni destaca aqui para a gente que não, que 90% da população é contra o atual regime e anseia por mudanças. 9 horas e 29 minutos, chegando aqui à metade do nosso